Sociedade personificada. Tema 9. Sociedade em comum. Artigos 986 a 990, Código Civil. Sociedade em conta de participação. Artigos 991 a 996, Código Civil. Sociedade em comum. As sociedades em comum são aquelas que não possuem contrato social ou este não foi registrado na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas. É uma sociedade irregular, sem contrato, ou que existe apenas de fato o contrato não foi registrado, por isso, é despersonificada, não tem personalidade jurídica. São aplicadas as normas da sociedade em comum, com exceção das sociedades por ações. As sociedades que não ainda tiverem seus atos constitutivos registrados e subsidiariamente as normas da sociedade simples. Artigo 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas, subsidiariamente no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. Sua existência pode ser provada por terceiros por qualquer modo, enquanto que os sócios, somente podem prová-la por escrito, artigo 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. A sociedade em comum possui patrimônio especial, garantidor dos atos de gestão. Artigo 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Como funciona uma sociedade em conta de participação? Uma sociedade em conta de participação serve para que o aporte financeiro em empresas por investidores seja formalizado. Isso, sem que haja a necessidade de mudança formal no quadro societário na junta comercial. A sociedade em conta de participação é um tipo de contrato que permite que investidores anjo coloquem dinheiro em startups e pequenos negócios. Isso, sem que tenham de se responsabilizar por questões administrativas. Ou seja, o investidor se torna sócio da empresa sem ter de arcar com obrigações operacionais. Afinal, todas essas questões ficam a cargo do outro sócio. Por isso, na sociedade em conta de participação, existem duas figuras. A primeira é o sócio ostensivo, que se responsabiliza pela operação. Já a segunda é o sócio participante, que realiza os aportes financeiros. Em outras palavras, é um tipo de contrato de parceria entre a pequena empresa e o investidor. Nela, existem duas partes, o sócio ostensivo e o sócio participante. Cada parte se compromete a ter uma atuação específica, sendo que a figura do sócio participante é oculta. Quais são as principais características das sociedades em conta de participação? Sociedades em conta de participação são comuns quando investidores querem aplicar seu dinheiro diretamente em negócios que acreditam. Por isso, quando uma SCP é criada, o investidor assume o papel de um sócio oculto da empresa, o tal sócio participante. A principal função do sócio participante é a de fornecer capital para a empresa e fiscalizar a utilização do dinheiro. Por isso, ele terá direito a lucro, caso ocorra. Contudo, todas as aparições públicas e a responsabilidade perante o governo não estão entre suas obrigações. Quem cuida dessa parte do negócio é o sócio ostensivo, cujo nome aparece no contrato social da empresa. Cabe a ele atuar e tocar o negócio, bem como assumir todas as responsabilidades civis, tributárias e outras. Para que serve a sociedade em conta de participação? Uma sociedade em conta de participação serve para que o aporte financeiro em empresas por investidores seja formalizado. Isso, sem que haja a necessidade de mudança formal no quadro societário na junta comercial. Como funciona um modelo de contrato de sociedade em conta de participação? Descomplicado e informal, o contrato de sociedade em conta de participação permite que pessoas interessadas firmem investimentos mais seguros.
por outro lado, viabiliza que empreendedores possam contar com mais apoio em seus projetos e negócios, sem que essas pessoas corram riscos jurídicos. Quais são alguns aspectos tributários que investidores precisam considerar? Apesar da sociedade em conta de participação não atribuir personalidade jurídica ao investidor, é preciso cuidar de alguns aspectos tributários. Nesse ponto, os deveres são os mesmos. O que isso quer dizer é que a incidência de tributos nos resultados, lucros apurados e distribuídos, como acontece com qualquer pessoa jurídica. Para que o contrato seja firmado, o investidor precisa ter uma inscrição de CNPJ para a qual não será atribuída personalidade jurídica. Ter um CNPJ já implica recolhimento de impostos, dependendo do modelo tributário escolhido. Fora esses aspectos, esse tipo de acordo é de natureza jurídica simplificada e informal, sendo muito fácil de compor. Para criar uma sociedade em conta de participação, é preciso realizar 3 partes. A primeira envolve todas as negociações preliminares e vem seguida da elaboração de um contrato de participação. Depois é preciso tomar algumas providências complementares e, aí sim, tudo pronto, a sociedade em conta de participação está criada. Durante as negociações preliminares, o ideal é fazer um acordo de confidencialidade para que as informações trazidas pelas partes permaneçam sigilosas. Isso confere um ambiente de negócios mais confortável e tranquilo para tratar de questões sigilosas e delicadas da vida empresarial. O que são sociedade? Quando tratamos de sociedade, dentro do direito e do ramo empresarial, nos referimos a um grupo de indivíduos que se reúnem com o intuito de exercer atividades ou serviços profissionais. Em razão disso, os bens desse conjunto, sejam eles já existentes ou obtidos no decorrer de suas ações, devem ser regulados, a fim de serem compartilhados ou diversificados. Por certo, nem sempre uma sociedade será uma empresa, circunstância capaz de exigir ainda mais suas sistematizações. Quando tratamos de sociedade, dentro do direito e do ramo empresarial, nos referimos a um grupo de indivíduos que se reúnem com o intuito de exercer atividades ou serviços profissionais. Em razão disso, os bens desse conjunto, sejam eles já existentes ou obtidos no decorrer de suas ações, devem ser regulados, a fim de serem compartilhados ou diversificados. Por certo, nem sempre uma sociedade será uma empresa, circunstância capaz de exigir ainda mais suas sistematizações. Quando tratamos de sociedade, dentro do direito e do ramo empresarial, nos referimos a um grupo de indivíduos que se reúnem com o intuito de exercer atividades ou serviços profissionais. Em razão disso, os bens desse conjunto, sejam eles já existentes ou obtidos no decorrer de suas ações, devem ser regulados, a fim de serem compartilhados ou diversificados. Por certo, nem sempre uma sociedade será uma empresa, circunstância capaz de exigir ainda mais suas sistematizações. Quando tratamos de sociedade, dentro do direito e do ramo empresarial, nos referimos a um grupo de indivíduos que se reúnem com o intuito de exercer atividades ou serviços profissionais. Em razão disso, os bens desse conjunto, sejam eles já existentes ou obtidos no decorrer de suas ações, devem ser regulados, a fim de serem compartilhados ou diversificados. Por certo, nem sempre uma sociedade será uma empresa, circunstância capaz de exigir ainda mais suas sistematizações. Nesse sentido, há uma variedade de espécies societárias, os quais garantem diferentes obrigações, responsabilidades e participações. A relevância do advento dessa questão no direito mostra-se tão intensa que estão tutelados em todo o título 2º, livro 2º, do Código Civil de 2002, chamado de da sociedade. Entender o modelo necessário e correto da sociedade são pontos essenciais tanto para a existência legal como para o desenvolvimento de uma sociedade, pois além de regulamentarem a corporação, ajudam a organizá-la. Nesse sentido, há uma variedade de espécies societárias, os quais garantem diferentes obrigações, responsabilidades e participações.
A relevância do advento dessa questão no direito mostra-se tão intensa que estão tutelados em todo o título 2º, livro 2º, do Código Civil de 2002, chamado de da sociedade. Entender o modelo necessário e correto da sociedade são pontos essenciais tanto para a existência legal como para o desenvolvimento de uma sociedade, pois além de regulamentarem a corporação, ajudam a organizá-la. Nesse sentido, há uma variedade de espécies societárias, os quais garantem diferentes obrigações, responsabilidades e participações. A relevância do advento dessa questão no direito mostra-se tão intensa que estão tutelados em todo o título 2º, livro 2º, do Código Civil de 2002, chamado de da sociedade. Entender o modelo necessário e correto da sociedade são pontos essenciais tanto para a existência legal como para o Rafaela Nunes Pereira, Direito Empresarial 1.